Olá, tudo bem com você? O primeiro-ministro britânico Boris Johnson escapou de uma votação que poderia tirá-lo do poder, mas continua com a corda no pescoço. Na chamada moção de desconfiança, Boris Johnson conseguiu apoio de 60% dos parlamentares do seu próprio partido, mas a pressão popular ainda representa uma ameaça para ele. O caso, batizado de Partygate, trata da participação do premier em pelo menos 8 festas durante o período mais rígido da pandemia. Para falar sobre a repercussão desse caso, o J.R. Mundo convida Pedro Brits, que é vice-coordenador do curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito bem-vindo ao J.R. Mundo. Eu que agradeço pelo convite, André. Lembrando que todas as quintas-feiras você encontra um novo episódio do J.R. Mundo nas plataformas digitais da Record TV. Professor, para a gente começar, como é que a gente explica o que é esse voto de desconfiança? Por que ele representou um risco grande para o primeiro-ministro britânico Boris Johnson? Bom, o voto de desconfiança, historicamente, na Inglaterra, ele tem um papel fundamental para testar, basicamente, o quanto o primeiro-ministro ainda consegue arregimentar o seu partido de apoio. No caso específico do Boris Johnson, o Partido Conservador chama esse voto de desconfiança, essa votação, para tentar verificar se ele ainda tem o apoio da maior parte do partido. O que, de fato, aconteceu, ele conseguiu essa sobrevivência, mas foi uma sobrevivência muito apertada, com votos muito menos significativos do que o próprio partido e as alas de apoiadores do Boris Johnson esperavam. É um voto que é feito pelos parlamentares do próprio partido de quem está no poder. Exatamente. Você tem, claro, outros modelos de votação de testagem de um determinado líder, como impeachment, por exemplo. No Brasil a gente conhece bastante isso, mas no caso da Inglaterra, no caso do Reino Unido especificamente, o voto de desconfiança tem funcionado desse modo. Agora, ele teve 60%, 211 parlamentares do seu próprio partido que votaram a favor dele, mas 40% contra. O que representam esses 40% na prática? Você ter 40% do seu próprio partido contra você. Isso é bem significativo em vários sentidos. Eu poderia destacar dois principais. O primeiro é a capacidade do próprio Boris Johnson continuar aprovando novas medidas, continuar seguindo o seu plano de governo. Você fica com uma liderança muito mais ameaçada nesse sentido. E claro, eu acho que internamente mostra que existem alas rebeldes, que a gente poderia chamar assim, dentro do Partido Conservador, que buscam outros caminhos para tentar reorganizar o partido, para também não perder eventualmente a liderança para o Partido Trabalhista, que seria o pior dos casos. O que é o Partygate exatamente? O Partygate foi uma série de revelações, de uma série de comemorações que ocorreram em Downing Street, em maio de 2020, e especificamente colocam o primeiro-ministro britânico no centro de uma série de festas que envolviam bebidas alcoólicas. O relatório é bem detalhado nesse sentido, as festas envolveram uma série de digamos assim, exageros por parte das pessoas que estavam comemorando, não foram simplesmente comemorações simples, o que, de certa forma, leva a uma grande reação pública. Já tinha acontecido essa reação já em janeiro, quando o escândalo veio à tona no primeiro momento, justamente porque essas festas ocorreram no momento do auge da pandemia, onde a população britânica sofria severas restrições, muito significativas, então é claro que isso afeta a popularidade do Boris Johnson. No contexto britânico, onde a honra, onde a atuação do servidor público é muito vigiada, o que representa isso daí? O primeiro-ministro tendo festas em 10 Downing Street, no momento em que as pessoas estavam fechadas em sua casa, num lockdown rigorosíssimo. Com certeza. Eu acho que a gente pode destacar dois pontos. O primeiro é que o Reino Unido foi um dos países que mais sofreram com a pandemia, com um número de perdas muito alto para o tamanho da população. Acho que isso também torna esse escândalo muito mais problemático do que ele é em si. E outro, acho que aspecto aí sim, falando mais especificamente da figura do Boris Johnson, é que quando ele contraiu o Covid, foi à UTI, ele saiu com essa perspectiva de que estava arrependido de ser alguém que não acreditava na pandemia, que não defendia as medidas restritivas. Aí, à medida que ele participa das festas, parece que esse discurso soa como hipócrita, Ou seja, você está agora defendendo, dizendo que se arrependeu efetivamente de não defender as medidas restritivas, mas efetivamente ao mesmo tempo estava participando de uma série de comemorações. Recentemente, Boris Johnson teve uma participação muito importante dentro do cenário geopolítico internacional, com a visita a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Uma imagem que rodou o mundo e mostrou a liderança dele em meio à questão da guerra, da invasão russa. Isso perde peso agora diante desse voto de desconfiança que, ainda que ele tenha vencido, mostra ele fragilizado dentro do próprio partido? A guerra na Ucrânia foi muito importante para o Boris Johnson conseguir, logo que o escândalo saiu,
ganhar alguns meses de sobrevivência, né? Efetivamente, o Reino Unido se colocou ao lado do Zelensky imediatamente, alinhou-se com os Estados Unidos nessa questão de contenção da Rússia. Então, teve um papel muito significativo e a guerra, naquele momento, tinha um papel muito crucial dentro da sociedade britânica, né? À medida que o tempo passou, a guerra, claro, continua, mas se torna algo mais presente. Ao passo que isso acontece, outros temas voltam à tona, como as questões econômicas, por exemplo, e agora, com o lançamento do relatório, volta um pouco a carga, né? Só essa pressão sobre Boris Johnson. Então, a guerra hoje, apesar de ele ter exercido essa liderança, perde um pouco desse potencial de defendê-lo contra essa perda de popularidade. Mas alguns aliados contestam tirá-lo do poder. Eles dizem que não é o momento de tirá-lo do poder enquanto a Rússia envia mísseis contra a Ucrânia. E o Reino Unido tem a lembrança da Segunda Guerra Mundial com Winston Churchill combatendo o nazismo, combatendo o fascismo de Adolf Hitler. Isso pesa dentro da população britânica? Com certeza, né? A gente sabe que dentro da sociedade britânica é muito comum hoje, né? Você vê bandeiras da Ucrânia nas ruas, enfim. Esse é um tema que tem mobilizado a sociedade britânica de forma efetiva, mas é claro, à medida que o conflito se estabiliza, isso tira um pouco do peso que isso pode ter na organização do governo. É claro que por parte dos aliados do Boris Johnson, eles vão tentar trazer esse tema à tona. Isso é muito parecido com a Operação Red Meat que eles fizeram quando o escândalo saiu em janeiro, né, que foi a tentativa de lançar uma série de outros temas, né, quase como cortinas de fumaça para tentar criar uma distração em relação a isso. Agora, o foco me parece mais ou menos no mesmo sentido. Você lança, por exemplo, o plano para o crescimento econômico, para a retomada da economia e, ao mesmo tempo, reforça essa necessidade de um país unido diante de um cenário de instabilidade internacional. Vamos entender um pouco o sistema político do Reino Unido? Explica para a gente. É uma monarquia parlamentarista? Como é que isso funciona? Isso, é uma monarquia parlamentarista, né? O Reino Unido foi pioneiro nesse sentido desde a Revolução Inglesa lá no século XVIII, não vou voltar nisso, mas de construir um sistema onde o parlamento, né, efetivamente, na figura do primeiro-ministro, exerce as funções de governo, enquanto a monarquia cabe as funções de Estado, né, a representação do Estado britânico, né? Então você tem duas câmaras, a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né, que são efetivamente onde reside o poder, especialmente na Câmara Baixa, a Câmara dos Comuns, onde vem o poder do Boris Johnson, por exemplo. É ali que foi votado a moção de desconfiança, por exemplo. Mas a rainha não tem poder para descompor um governo, para acabar com um governo parlamentarista? Em algumas situações muito excepcionais tem, assim, formalmente, né? Mas na prática o poder reside efetivamente nas mãos do parlamento. Agora, a gente sabe que a antecessora de Boris Johnson, Theresa May, que também era do Partido Conservador, ela também sofreu um voto de desconfiança. Ela venceu esse voto, ela superou na votação, mas algum tempo depois ela teve que sair do cargo, ela renunciou. Por quê? Esse é um bom ponto, né? A Theresa May, ela teve uma série de oscilações, eu diria, durante o seu período de liderança, né? O fato de, durante o seu governo, né, ter sido discutidas as questões do Brexit, por exemplo, e ela teve uma liderança muito errática, né? Até se deu o apelido de Theresa Maybe, né? Essa indecisão justamente de como ela lidava com o tema, né? Ou seja, não ter uma posição assertiva. Isso fez com que ela perdesse muita popularidade, recebesse voto de desconfiança e, a partir do momento em que ela teve essa votação de apenas 63%, se eu não me engano, posso estar equivocado aqui, mas algo em torno disso. Mais que o Boris Johnson. Mais que o Boris Johnson. Em 6 meses, ela foi perdendo capacidade de governo mesmo, ou seja, ela não conseguia mais aprovar projetos e isso foi tirando a sua capacidade e, efetivamente, ela teve que renunciar. O Boris Johnson não parece ser, pelo seu histórico, pelo seu perfil, um político que vá renunciar, por exemplo, né? Nada indica isso, mesmo durante as pressões de janeiro, ele não deu nenhum indicativo nesse sentido, né? Apesar de ter feito desculpas públicas, não indicou que poderia desistir do poder. Ele tem habilidade para lidar com crises, né? Com certeza, ele é conhecido justamente por essa capacidade de resiliência, né? Um sobrevivente, né? E tem uma grande capacidade de articulação política, embora boa parte, assim, até a própria mídia britânica vê que essa figura carismática, aquele com o cabelo bagunçado, o jeito dele se vestir e tal, perdeu um pouco de força do que tinha algum tempo atrás. Por quê? Justamente por causa dessas questões, principalmente a partir do escândalo, né, já na liderança um pouco errática durante a Covid, né, durante o auge da pandemia do Covid, e especialmente a partir dessa questão do Partygate com todas as festas, né, e com essa suposta hipocrisia, né, das ações dele. O que essas festas tiveram de tão ultrajante para levar a uma rebelião dentro do próprio partido do primeiro-ministro? Eu acho que além do fato, né, de você estar no meio de talvez uma das crises sanitárias mais significativas
das últimas décadas, né, que o mundo enfrentou, e especialmente o Reino Unido, né, com um número de mortes significativo, é o fato de que, a partir do relatório principalmente, né, fica claro como eram festas, as pessoas, né, passavam um pouco do ponto, né, não eram simplesmente comemorações simples, né, então era com bastante bebida alcoólica envolvida, e isso ficou muito público. E mais do que isso, né, essas festas eram incentivadas pelos próprios braços direitos, vamos dizer assim, do Boris Johnson, e além disso, né, uma das festas ocorre justamente num período de luto, né, do Príncipe Philip. Exatamente. Então isso tudo traz, claro, uma significância muito, muito importante, assim, traz esse tema à tona, né, e claro, mesmo aquelas partes da população que não eram tão a favor das medidas restritivas, veem com maus olhos essa ação do governo Boris Johnson. Mas, professor, você acredita que o premier, tão experiente, tão politicamente hábil, não imaginava que essas festas seriam divulgadas, que iria vazar o que aconteceu dentro de 10 Downing Street? Esse é um ponto interessante, né? A gente não tem como saber exatamente como é que ele imaginou que isso pudesse ser contido, né? E eu acho que talvez tenha se dimensionado mal, assim, essa questão, né, de como ela poderia reverberar e, enfim, né, à medida que elas vazaram, né, e demoraram um tempo até que relativamente longo, né, basicamente 1 ano e meio até que você tenha efetivamente esse vazamento. Talvez por isso, né, por acreditar... Houve uma descrição dos convidados. Então, né? Talvez acreditando como se fosse... Se bem que a gente foi algumas festas para um número de convidados até que bastante alto, né, enfim, talvez ele, por acreditar que essas festas não fossem vazar, permitiu que elas ocorressem, né? Ou realmente por não acreditar que tivesse problema de elas estarem ocorrendo. Vamos fazer um comparativo? O que acontece no Reino Unido se tivesse acontecido no Brasil? A reação dos parlamentares brasileiros e principalmente da população brasileira seria bem diferente? Difícil comparar, me parece que o cenário brasileiro político ele funciona num outro sentido, né? Eu acho que, assim, mas eu estou entrando no campo da suposição. Eu acredito que talvez não tivesse uma repercussão bastante significativa, principalmente dependendo do período em que ocorressem, mas não sei se no mesmo modelo e na mesma intensidade que a gente viu no Reino Unido. Mas, enfim. Não seria algo para impeachment, talvez? Acho pouco provável. Agora, as pesquisas mostram que 27% da população britânica quer que ele continue no poder, mas 60% dos britânicos querem que Boris Johnson renuncie, saia do poder. Isso, na prática, significa o que para quem tem que lidar com o dia a dia da política? Essas questões de popularidade, elas são bem importantes, assim, principalmente num governo parlamentarista, né, onde você tem, no caso do Reino Unido, né, você vai ter eleições locais em breve, então isso com certeza dificulta a própria capacidade do governo de criar ou implementar transformações mais profundas, porque você tem muito mais hesitação por parte, inclusive, dos seus próprios apoiadores. De capital político. Com certeza, né, de talvez tomar decisões mais significativas. Então você acaba tendo que fazer uma política muito mais pragmática, mais conservadora, né, o mínimo que você consegue aprovar, justamente porque você tem mais essa pressão. É claro que, como eu mencionei antes, o Boris Johnson já teve períodos de popularidade um pouco piores do que esse. Em janeiro, a popularidade dele ainda estava 2, 3 pontos abaixo do que está hoje. Né, mas a gente vê uma tendência de queda dessa popularidade, né? Ele pode convocar eleições antecipadas até para tentar se fortalecer? Poderia ser um caminho. Eu acredito que não de curto prazo, eu acho que se continuarmos, né, nesse cenário de queda de popularidade significativa, de perda de capacidade de articulação do próprio partido, essa pode ser uma saída. Professor, se o Boris Johnson eventualmente renunciar, como é que é escolhido o próximo primeiro-ministro britânico? Num primeiro momento, se ele renunciasse, o próprio Partido Conservador poderia escolher uma nova liderança, né, dentro do partido e então com isso conseguiria conter o dano mais significativo, que seria uma perda de poder, e a partir disso então um novo líder, né, dentro do mesmo partido. Mantém o poder com os conservadores? Exatamente, manteria o poder com os conservadores. Não são novas eleições, no caso. Isso. O poder é do partido. Exatamente. E aí você pode também ter a opção de chamar novas eleições, né, daí mais amplas, essa também seria uma alternativa, né, dentro de um contexto de crise política se aprofundando. Quem seriam os nomes favoritos para assumir o poder no Partido Conservador? Eu diria que hoje esse é o principal problema do Partido Conservador, né? É o fato de você não ter nenhuma liderança que se destaque, né? Mesmo nesse processo de crítica ao Boris Johnson, você não tem dentro do partido especificamente uma figura que se destaque e dê condições de você eventualmente pensar numa substituição do Boris Johnson, né? Isso talvez seja um dos fatores que favoreça com que ele continue no poder, inclusive. Se a gente pensar os últimos 3 primeiros ministros, David Cameron, Theresa May e agora Boris Johnson, todos eles tiveram problemas. O David Cameron renunciou, Theresa May renunciou e agora o Boris Johnson tem uma pressão muito grande para que ele renuncie também. Por quê? O sistema político britânico ele facilita a mudança de quem está no poder? Não, com certeza, né? É um sistema que permite essa
desconstrução e reconstrução das lideranças políticas com maior facilidade do que no sistema presidencialista, se a gente pensar em termos imediatos, né? Mas eu acho que tem um fator mais específico também, histórico e conjuntural aqui no caso da Grã-Bretanha. Eu acho que desde a crise financeira de 2007, 2008, o Reino Unido passou por muitas dificuldades, né? Vem enfrentando várias delas, né? O Brexit é reflexo disso também, né? A necessidade de você tentar buscar alternativas. Então, eu acho que todos os primeiros ministros têm lidado com essa dificuldade de tentar consolidar um novo modelo para o Reino Unido no mundo, né? Qual é o papel do Reino Unido no mundo, né? Qual é o papel do Reino Unido no mundo? E eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acho que o Reino Unido tem buscado essa posição. Efetivamente tem ainda um pouco grandes resquícios, né, do seu período como país hegemônico no sistema internacional. E é claro que ainda busca ter uma posição de protagonismo, mas sabe que não tem mais a condição de disputar com países como os Estados Unidos, como a China, por exemplo, hoje. O Brexit foi bom para o Reino Unido ou foi um erro da população que votou pela saída da União Europeia? Pergunta complicada, dá quase outra conversa só sobre isso. Eu acho que ele tinha uma demanda ali significativa, né, de você, já historicamente o Reino Unido sempre se posicionou um pouco à margem da União Europeia, então ali também era uma demanda efetiva para que você conseguisse ter mais liberdade de ação, por exemplo, construir medidas migratórias mais restritivas, para citar um exemplo. Mas também você perde, né? Você perde todo o acesso facilitado ao mercado europeu, por exemplo, né? A proteção conjunta que se tinha, enfim. Então, eu acho que ainda a gente vai ter que levar mais um tempo para poder fazer um balanço mais efetivo do saldo, né? Se ele é positivo ou negativo, em que medida em relação ao Brexit. Você fala de criar políticas mais agressivas contra a imigração ilegal. Uma delas, ela acontece agora. O premier Boris Johnson tem o plano de enviar para Ruanda imigrantes ilegais que entrarem no Reino Unido. Como é que é isso? É complicado essa situação. Com certeza, né? Acho que tem uma série de problemas, né? A gente poderia pensar no direito internacional, mas também na própria ética desse processo, né? De você enviar para um terceiro país imigrantes ilegais, né? Eventualmente sem nenhum vínculo com aquele país. Eu acho que tem uma série de problemas aí. Mas é um fato, né? A gente tem observado isso, né? Principalmente no continente europeu, nessa última década e meia, esses sentimentos, né, mais xenofóbicos, né? Essa tentativa de você criar mais políticas e barreiras de proteção contra a imigração, elas têm crescido, né? Principalmente de migrantes que vêm de regiões como o Oriente Médio, como a África. São dois pesos, duas medidas, né? Porque os refugiados ucranianos são recebidos de braços abertos, mas os que fogem das guerras no Oriente Médio, da fome na África, são normalmente rejeitados na Europa, né? Com certeza, você tem um recorte ali bem específico, né, do que é o sentimento. A gente poderia pensar isso a partir de várias perspectivas, mas a gente pode pensar inclusive da perspectiva regional, né? Você tem ali um país que é considerado, então, parte do que é a ideia de Europa, então aí faz sentido você receber, mas se não é parte dessa ideia do que é Europa, você cria barreiras, né? Isso é um problema. São quase 3 anos de Boris Johnson no poder à frente do governo britânico. Qual que é a sua avaliação sobre Boris Johnson até aqui? Olha, eu acho que a gente pode pensar esse governo do Boris Johnson até aqui em duas perspectivas principais, né? Eu acho que primeiro, olhando para a liderança dele na maioria dos processos que o Reino Unido enfrentou desde então. Ele demonstrou uma liderança significativa, né? Ele tem uma figura forte, né? Isso a gente pode destacar, por exemplo, em relação ao próprio Brexit, em que pese a gente possa discutir os termos do que ele está colocando, mas ele impôs uma posição que era justamente o que se discutia e se reclamava da Theresa May, né? O fato de ela não ter essa liderança assertiva, a questão da Ucrânia agora, né, você tem uma posição mais efetiva. Então, em todos esses momentos, a gente vê um governo que teve mais pulso nesse sentido, né? Mas, por outro lado, é claro que envolto em uma série de questões problemáticas, né? Para não falar das que a gente já mencionou, né, como, por exemplo, a própria questão do Partygate, etc., mas a gente pode citar, por exemplo, a questão econômica. Ainda não conseguiu se dar o salto necessário que o Reino Unido esperava, por exemplo, né? Principalmente no norte do Reino Unido, né? Se esperava uma melhoria na infraestrutura. E a inflação está alta também. E a inflação, o custo de vida, né? O custo de vida britânico tem crescido muito, então esses são problemas que ainda não foram resolvidos efetivamente pelo governo Boris Johnson. O que ele pode fazer para recuperar a popularidade? É atacar melhorias na economia mesmo? O que ele tem tentado fazer é medidas que a gente poderia, algumas delas populistas e outras medidas efetivamente bem voltadas para a economia, né? Dentre as medidas populistas, a gente pode repetir essas medidas migratórias, né, que tem um apelo com boa parte da população. E, além disso, é claro, ele tem acenado, por exemplo, com um corte de impostos, né, que é algo que sempre tem um apelo junto à população. Então, essas são as medidas que ele está tentando fazer para recuperar um pouco da sua popularidade. Professor, você fala em uma posição assertiva do primeiro-ministro que Theresa May não tinha. Mas quem tinha lá no passado era Margaret Thatcher, a Dama de Ferro,
que também não era tão popular assim. Ela tinha muita resistência entre a população, entre a sociedade britânica. É possível comparar Boris Johnson com Margaret Thatcher ou eles estão num patamar bem diferente? Eu acho que em termos de importância para a história britânica estão em patamares bem diferentes. Eu Por acho quê? que o Boris Johnson precisa, acho que ainda de um período maior de tempo, né, com mudanças mais significativas, né, como Margaret Thatcher teve. E eu não estou nem aqui fazendo julgamento em relação a se essas medidas que ela adotou foram boas ou ruins. Inclusive, muitas delas são questionáveis, né? Por exemplo, as ações contra os sindicatos, né, contra as condições trabalhistas, por exemplo, né, que foram muito duras para o mercado de trabalho britânico à época. Mas o fato é que ali tem uma retomada em algum momento em que pese no final do seu governo ela já perca a popularidade, né, ela perdeu força, mas durante ali, por exemplo, né, o início dos anos 80, né, quando você tem ali a Guerra das Malvinas, há um ganho de popularidade, uma retomada da ideia da Grã-Bretanha como um país protagonista. Então, nesse sentido, ela tem uma importância para os britânicos talvez maior do que o Boris Johnson tenha, né? Em que pese os dois têm erros bem significativos também. Você disse que hoje o Reino Unido não tem a mesma importância no cenário internacional que um dia já teve. Isso fere o orgulho dos britânicos? Olha, com certeza a gente pode ir nesse sentido, né? Porque há aquele sentimento de uma potência decadente, né, nesse sentido, e isso é muito presente, né? A própria adoração à monarquia, a ideia de você ainda tentar ser protagonista em várias regiões do globo, mesmo que você não tenha essas capacidades de poder ainda, como já teve um dia. Isso tudo é um pouco desse processo. Assim. Falando em monarquia, a gente tem aí o jubileu da rainha. Depois que a rainha Elizabeth II falecer, muda a força da monarquia? Será que a população britânica ainda vai querer que tenha um rei indicado por Deus, que é algo tão subjetivo? De fato, a gente não sabe como será essa transição, né, eventualmente com a morte da rainha. É claro que ela especificamente tem uma figura muito consolidada, né, muito popular, né, dentre os britânicos e diria que em outras regiões do mundo também. E economicamente é bom para o país, né? Atrai turismo, tudo. Exatamente, você tem todo um simbolismo ali em torno dela, de certa forma o fato de ter sido um reinado tão longo, né, consolida uma posição, então talvez passe por algum período de instabilidade até que se consolide uma nova perspectiva, mas me parece, né, que a monarquia britânica tem tentado criar novos canais de comunicação com a população, mudar um pouco a sua imagem não tão sisuda como já foi em outros tempos, enfim. Qual que é o legado que Boris Johnson deixa? A gente esquecendo esse escândalo das festas, apesar de ser algo muito grave, mas assim, politicamente, as medidas que ele tomou, o que ele vai deixar como história para a população britânica? Eu acho que principalmente o Brexit, né? Embora você ainda tenha pontos soltos no Brexit, né? Por exemplo, você ainda não tem uma organização de como vai ser tratada a questão da Irlanda do Norte, por exemplo, você ainda tem alguns outros aspectos burocráticos que ainda estão em aberto, mas o fato de ele ter conduzido esse processo efetivamente, né? Embora o Brexit tenha ocorrido, né, antes, né, a votação anteriormente a ele, claro, mas o fato de ele ter sido esse ator, esse protagonista, né, do processo efetivo de colocar o Brexit em prática, talvez seja o principal legado que ele vai deixar. Na lata, professor, Boris Johnson renuncia ou se mantém no poder até 2024? Nossa, difícil. Acho difícil ele renunciar, mas não dá para cravar. Vou ter que ficar em cima do muro, eu não vou conseguir ser na lata, vou ficar em cima do muro nessa. Porque ele tem essa capacidade de resiliência, mas ao mesmo tempo os índices que ele conseguiu agora também foram bem inconsistentes para o lado dele. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Mundo. Eu que agradeço, André. O JR Mundo fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. A gente lembra que todas as quintas-feiras você encontra um novo episódio do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. Obrigado a você que nos acompanha.